Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Vocês estão assistindo online ou que vão assistir online, para vocês que estão assistindo gravado. Essa é a nossa sexta live, né, que a gente está falando de habilidade e performance. E hoje nós trazemos aí uma novidade. Ah, conversando aqui internamente, né, com o pessoal da equipe e tudo mais, outras pessoas, recebendo críticas de algumas pessoas que assistiram as nossas lives e tal. A gente vai mudar, então, aqui o nosso tema principal e vamos mudar o tema para... a gente vai falar de... Vai continuar o mesmo assunto, né? A gente vai falar sobre habilidades e carreiras e desenvolvimento, mas a gente vai mudar esse tema, né? Que a gente estava falando muito no nosso tema de fazer uma chamada de inteligência artificial a princípio, e a gente percebeu que o nosso viés de inteligência artificial ainda continua, que qual que é a nossa ideia? É que ao longo das nossas lives, né, vocês que estão assistindo a gente, comecem a desenvolver e reconhecer algumas habilidades que farão sentido em relação à inteligência artificial. Todo mundo sabe que a inteligência artificial é uma grande verdade, é o que está movimentando a maioria das empresas, a maioria dos negócios, todo mundo está falando disso, mas a gente quer adicionar em um tempero totalmente diferente em relação ao Evoque, dizendo para você o seguinte: ok, você está vendo a IA está realmente ocupando o espaço dela, a IA está se desenvolvendo, mas e você? Que tipo de habilidade você tem que desenvolver? Que tipo de habilidade a sua equipe tem que desenvolver? Que tipo de habilidade o seu negócio tem que aprender? Se a gente sempre falou tanto, né, que os hard skills contratam pessoas, porém são soft skills que demitem as pessoas, com essa história da IA, como fica isso, né? Como fica o hard skill, como fica o soft skill? Então, um pouco disso que a gente vai começar a abordar, quer dizer, sempre foi o nosso vertical principal abordar, mas talvez aí por uma questão, né, de linguajar com o nosso público, a gente percebeu que a gente precisava fazer alguns pequenos ajustes em rota. Então, a partir de agora, a gente vai falar mais ou menos focado nisso, né? Mais ou menos, vai falar 100% focado nisso, em habilidades, vai falar muito de carreira, sucesso e desenvolvimento, e vamos aí contar de vez em quando com o outro convidado, né? A gente sempre vai convidar uma ou outra pessoa aí para participar. Ainda não tivemos oportunidade, né, de convidar algumas pessoas, até mesmo porque, como vocês podem perceber, o canal a gente está meio que estruturando o conceito por trás do canal, então agora que a gente já tem essa estratégia bem mais definida do canal, o que a gente quer falar e como a gente quer falar, então não é só o que, mas o como também, então a gente vai nessa direção. Boa noite, boa tarde, bom dia, senhora Gisele Durão. Oi, pessoal, boa noite e bom dia, boa tarde para quem for ver gravado. Bom, todo mundo já sabe, né, quem eu sou, Gisele, sou parceira e colaboradora aí da Tutauris. Tô seguindo essa nova jornada da minha vida, né, fugindo e traçando assim, um caminho completamente diferente do que eu vinha seguindo a minha vida toda profissional. E tendo muitos aprendizados, muitas coisas novas, muitas direções novas e colaborando aí para que a gente possa estar crescendo e contribuindo de uma forma generalizada aí com o Evoque, né? Trazendo esse recurso para que as pessoas possam aprender a desenvolver as habilidades e entender o que é isso exatamente, né? Beleza. Acho que assim, né, uma coisa que eu gostaria de comentar, né, assim, a Gisele hoje cuidando dessa parte de marketing, claro, ela encontra uma série de desafios, né, e compartilhar um pouquinho com vocês aí até das últimas mudanças, coisas bem relevantes que aconteceram na Towers, para alguns de vocês, né, que já conhecem, já ouviram falar de Towers, quem somos nós, o que nós fazemos e tudo mais. Só para dar vai que é o primeiro vídeo que você está vendo, a Towers então é uma empresa de treinamento, uma consultoria, empresa de treinamento na área de inovação, gestão de pessoas e projetos. E a partir de 2015, a Tutals trouxe uma ferramenta chamada Evoque, quer dizer, o pesquisa, análise, né, vai surgir ali em 2013, 2014. O Evoque vai se tornar realmente uma ferramenta, um produto, alguma coisa próxima ali 2020, quando eu estou meio que no final do meu doutorado.
E o que que é o Evoque, né? O Evoque foi uma ferramenta que nós desenvolvemos, né? Eu validei ali dentro do meu doutorado com a intenção de compreender, né? A pergunta que eu fiz por Evoque, quando o Evoque surgiu, é por que pessoas muito boas, né? Pessoas infinitamente competentes, ainda continuam nessa jornada, né? Então, quando você olha um atleta, né, um atleta de ponta, seja ele um jogador de basquete, seja ele um biker, seja ele um profissional de futebol, o que faz realmente, né, ele chegar para ser um atleta de ponta? Né? O que acontece na carreira e na cabeça dele para que ele se desenvolva dessa forma? Então, essa é a pergunta que eu sempre fiz em relação ao Evoque e eu queria entender isso. E a minha ideia é simples. Se isso pode ser entendido, se isso pode ser compreendido, isso pode também ser transmitido, outras pessoas podem aprender. Se eu descubro que uma pessoa que tem uma habilidade muito boa, sei lá, é um corredor, né? Ele corre, sei lá, ele é um ultramaratonista. Esse mindset que ele tem, porque a gente tem que entender que na vida não é só simplesmente o corpo físico, né? Não é só o teu condicionamento físico que faz você ser um bom corredor, não é só seu condicionamento físico que faz você ser um bom atleta, e não é só seu condicionamento físico que lhe faz um bom gestor. Tá? Então, precisa de algumas outras coisas. E o que são essas outras coisas? Como aprender? É possível aprender? E como que a gente lida com esse tipo de coisa? Então, o Evoque surge daí, surge com esse questionamento, com essa pergunta, e assim, a Gisele, não só agora, né, mas nos últimos anos aí, ela acompanha bem de perto o Evoque, né, a partir ali de 2022, quando eu concluo meu doutorado, o Evoque simplesmente sai da academia, né, ele ocupa o espaço do mercado, a gente começa com essa implementação. Então, questões que se colocam no mercado hoje, né? Eu tenho uma equipe de vendas, né? Eu tenho uma equipe de produtos, eu tenho uma equipe de suporte, tá? Então, assim, o Evoque é uma ferramenta que fala muito com o mercado B2B, né? Uma ferramenta desenvolvida basicamente para o mercado de negócio. Por que não para o mercado B2C? Por que o Evoque ele não é uma ferramenta, já que ele fala de performance de pessoas, ele não é uma ferramenta que fala diretamente com as pessoas, né? Por mais que hoje no meu site, se você entrar ali, né, você vai ver que existe um espaço ali no site de você poder fazer o Evoque Persona, né, e ter um relatório personalizado, entender um pouco das suas competências e habilidades. Por que eu não foco nesse mercado? Se eu perguntar, se qualquer pessoa me perguntar, né, ou se eu perguntar até para a Gisele agora, Gisele, você tem um bom desempenho? Eu tenho certeza que não só a Gisele, mas qualquer pessoa que está me ouvindo aqui vai falar, sim, eu tenho um bom desempenho. Né? Se eu falar, você tem bons resultados? Sim, eu tenho bons resultados. Mas se eventualmente eu perguntar para um gestor, para um executivo, eu perguntar assim, hoje a sua equipe, ela está performando, ela está entregando da forma que você queria? Muito provavelmente, com 90% de chance, o gestor vai dizer não, ele acredita que a equipe dele poderia estar entregando mais. E aí a gente vai entrar uma série de questões profissionais, vamos entrar em questões de ambiente, cultura, valores e uma série de outras coisas. E aí a pergunta que se faz, né? Você que é um empresário, você que quer desenvolver melhor a sua equipe, como é que você lida com isso, né? Será que o erro seu, se você cometeu um erro ali, aconteceu ali na contratação? Será que o teu erro aconteceu ali no seu, na sua gestão? Onde é que está o erro? Se é que tem um erro, né? Se a gente pode dizer que tem um erro. Então, o Evoque é uma ferramenta que a gente desenvolveu para tentar, né, ajudar o executivo, ajudar o gestor nessa trilha, nessa carreira. E aí eu já faço uma pergunta até para a Gisele. Olha, para mim o Evoque Então, eu vejo assim, né? Como eu já estive do lado de empreendedora, de ter uma empresa e de ter que me relacionar com uma equipe de colaboradores, a gente sabe que muitas vezes não é só você ler um currículo e achar que o que está escrito no currículo vai se encaixar a uma vaga que você abriu para colocar na sua empresa. Muitas vezes as pessoas dizem que elas têm certas habilidades ou
algum que ela estudou alguma coisa, que ela é profissional em alguma direção, só que, na verdade, como que ela sabe exatamente quais as habilidades que ela tem de conhecimento ou de profundidade para se adequar àquela determinada função? Como ela pode se perceber se ela consegue lidar bem com uma equipe, ou como líder, ou mesmo para exercer aquela função dentro da equipe, né? Porque uma equipe é formada por vários tipos de pessoas para que cada um exerça uma função e atinja os seus objetivos, o propósito do que está fazendo naquele momento. Então, essa dificuldade em que o empresário tem, ou um RH, em ler uma pessoa, vamos dizer assim, para que ela possa, eu como empresa, saber se aquela pessoa tem habilidade suficiente necessária para se adequar àquele tipo de espaço que eu estou precisando, para que ela possa desempenhar aquela função que eu estou precisando na minha empresa. Então, como empresária, assim, por um longo tempo, eu percebi que a gente não tem isso, é difícil entender as pessoas. E quando eu fiquei sabendo do Evoque, que o Luiz me apresentou e me mostrou, e que eu vi o que realmente é o Evoque, eu falei assim, gente, é exatamente isso que as pessoas precisam, que as empresas precisam, que os departamentos pessoais precisam para fazer uma seleção de pessoas, justamente é medir essas habilidades e saber onde vai encaixar elas. Ela cabe dentro de uma gerência, ela cabe dentro de uma liderança X, ela se adequa melhor executando. Então, o Evoque é exatamente isso. A gente saber exatamente onde colocar a pessoa para que ela desempenhe melhor a determinada função que lhe é entregue, né? Então, eu acredito isso. Essa necessidade que as empresas têm e o que o Evoque oferece é o casamento perfeito. A gente, né, às vezes está conversando, até para que você que está aí assistindo a gente, né, depois, eu e a Gisela, a gente conversa muito, né? Então, assim, às vezes, a gente tem algumas discussões, não, algumas conversas, digamos, até um pouco mais acaloradas, não no aspecto de discussão, mas acalorada mesmo, no aspecto de eu querer explicar um pouco mais de como o Evoque funciona para ela, do que o Evoque faz, e porque assim, por mais que a gente explique, né, fale das habilidades, por exemplo, uma habilidade do Evoque, né, a inteligência relacional. Então, isso é uma habilidade que o Evoque analisa. Só que quando você pega qualquer publicação não, quando você pega as publicações mais generalistas, né, publicações ou textos ou blogs, menos acadêmicos, menos estruturados, eles vão colocar inteligência emocional, inteligência relacional, empatia e colaboração, e uma série de outras habilidades sociais, todas elas na mesma caixinha. E o Evoque vai separar, né, de um perfil de inteligência relacional de inteligência emocional. Ele vai separar o perfil que tem mais essa característica, é o perfil relacional, e na inteligência emocional é o perfil socioemocional que vai ter mais essa inteligência. Então, quando ele separa essas duas caixas, né, ele começa a bater em bater no aspecto de colidir com determinados conceitos que o mercado hoje entende de uma determinada forma. E uma dessas conversas que eu tive com a Gisele recentemente foi até sobre a inteligência emocional, né? Até para que vocês saibam, o Evoque muda, né? Ele até poucos meses atrás ele era uma ferramenta que você tinha um chat, eu até expliquei isso em uma outra live, que ele era um chat, agora ele é um relatório. A diferença de uma coisa para outra é que a gente entendendo que entregar um relatório fica mais fácil da pessoa, ao invés dela fazer uma série de perguntas para o chat, ela já vem com essas perguntas mais ou menos respondidas. De qualquer forma, a gente ainda tem uma devolutiva explicando para a pessoa, né, ou para o executivo. Normalmente a gente dá essa devolutiva para o executivo, então a equipe dele vai fazer o assessment, né, para que você tenha um entendimento de como funciona o Evoque. A equipe ali, 5, 6, 15, 20, 200 pessoas, elas fazem um assessment, cada uma delas recebe um relatório 100% personalizado,
relatório exclusivo para elas, e o gestor, né, o contratante, o sponsor daquilo ali, recebe um relatório resumido, né, mostrando as características, e normalmente sempre alinhado à dor dele. Então, todas as chamadas que a gente recebe em relação ao Evoque, né, tanto as propostas que a gente tem respondido em relação ao Evoque, são propostas assim: eu tenho uma equipe com a seguinte característica, eu quero melhorar minhas vendas, ou eu quero melhorar minha retenção de cliente, ou eu quero diminuir o meu churn, ou eu quero melhorar o meu processo de contratação. Então, nos últimos meses, né, o Evoque, a gente vem trabalhando com o Evoque de uma outra forma, agora que a gente está tornando ele um pouquinho mais acessível pelo site, até mesmo para facilitar o acesso das pessoas e tornar um pouco mais fácil da gente explicar. Então, o site tem esse papel de dar uma pequena explicação de como é o Evoque, mas, por favor, entrando lá, evoquetm.com.br, tendo dúvidas, usa o próprio WhatsApp nosso, ou manda um e-mail, ou entre em contato por telefone, a gente sempre vai estar respondendo. Lembrando que a gente está falando muito mais com empresa do que com pessoa física, mas o detalhe importante disso é que o executivo ele começa a entender um pouquinho melhor do perfil da equipe dele no aspecto de um detalhe muito importante para mim, principalmente. Eu tenho a minha equipe, né? Hoje eu tenho a minha empresa ela tem um propósito, né? Minha empresa ela tem uma visão de negócio, ela tem uma ambição, e a pergunta que eu, como empresário, vou fazer é: o quão a minha equipe, né? O quão as pessoas que são próximas a mim estão alinhadas com esse propósito. E vamos entender que, assim, algumas vezes o seu propósito, ele pode até mudar em termos de como você alcança ele, mas nunca em termos de propósito final. Se você quer se tornar uma empresa referência em uma determinada coisa, você muda até o caminho que você alcança aquilo, mas você nunca vai mudar o seu propósito, né? Então, se você, por exemplo, vamos pegar lá a Microsoft, né? A Microsoft é uma empresa que a gente pode analisar, considerar que ela mudou o propósito dela. No primeiro momento, que era Bill Gates, ela dizia que ela queria ter um PC em cada casa, né? E aí, quando entra, né, agora o presidente dela, hoje o propósito da Microsoft é levar esse serviço, né, já não é mais colocar um PC, mas sim levar o serviço que a Microsoft faz. Por uma perspectiva, você vê que essas simples palavras, né, de uma hora sair de produto para serviço era significativa, mas de qualquer forma ele continua querendo alcançar todas as pessoas, né? Então, a ideia da Microsoft ainda é tocar todos os lares, é chegar em todas as casas, seja com produtos ou seja com serviço. Então, ela não perde, né, esse caminho que ela quer trilhar. A pergunta que o Evoque vai responder é: quantas dessas pessoas que estão aqui dentro estão alinhadas com esse propósito? Né? Você sabe muito bem que muitas das pessoas, às vezes, não estão alinhadas com o seu propósito. Você tem duas opções, né? Ou alinhá-las, ou desconectá-las do seu negócio. Mas talvez a pergunta mais relevante é: como saber quem são essas pessoas, né? Não é através do comportamento delas, não é através das atitudes delas. Talvez a atitude mostre um pouquinho, né? Mas nem sempre você, como executivo, você tem uma visão muito clara, né, de quem está alinhado e quem não está alinhado. Então, o Evoque vai te trazer isso, vai te permitir que você, né, alinhe um departamento de produto, alinhe um departamento de marketing, alinhe um departamento de uma operação, alguma coisa assim. Então, é muito nessa direção que a gente vem seguindo aí nesses últimos anos, né? Então, quando eu falei ali da inteligência relacional, o porquê isso é importante, né? Porque conceitualmente, na inteligência relacional, se você procurar nos livros, você vai entender que é uma habilidade que permite que você compreenda, né, como o ambiente se relaciona. Então, assim, a pessoa que tem uma inteligência relacional muito alta, ela percebe a interação do ambiente com determinados contextos. Então, assim, ela percebe influência de pessoas, ela percebe muito, ela tem um problema que ela tem que resolver, o contexto que aquele problema surge, qual é o impacto daquele problema num determinado contexto e como ela lida com isso. Diferente de uma pessoa que tem uma habilidade cognitiva muito alta, que ela, né, fica imbuída dela ter total condição dela ir lá e resolver o problema. No primeiro momento parece que são coisas talvez até
próximas, eu acho que é bem próximo também, mas é que faz a diferença para o perfil de como ele lida com as adversidades, como ele lida com o problema, como ele resolve a situação. Então, se você tem uma pessoa na tua equipe, né, que ela é muito cognitiva e você coloca ela numa equipe que ela é única cognitiva, 90% das pessoas são socioemocionais, você vai ter um problema ali com a equipe em termos de resultado, porque ele sempre está olhando que ele pode resolver o problema e o resto da equipe sempre está olhando que ele pode resolver o problema. Então ele nunca tem apoio, né? Ele é sempre o cara que vai carregar meio que o piano nas costas o tempo todo. Pô, é legal você ter um cara que carrega o piano, pô, é super legal. Mas carregar o piano sozinho, às vezes é um pouco desgastante. Então, quando a Gisele coloca nessa coisa do perfil, né, da habilidade de identificar as pessoas, é um pouco disso. Pode ser completar com alguma coisa, a gente pode falar. O que eu ia falar é assim, o Evoque, ele fala em quantificar, qualificar as habilidades. E fala também em desenvolver as habilidades, porque a gente tem algumas habilidades mais altas, predominantes, algumas mais baixas, e que uma não é que faz falta, a outra tem em excesso, é que uma você adequa uma habilidade com outra, em alguma situação você precisa dela, ou às vezes numa outra situação você não precisa dela, e você vai lidando com as situações dessa forma. Mas como que o Evoque, né, só para explicar aí um pouquinho, para dar continuidade nisso que você está falando, como que o Evoque ajuda as pessoas no caso de desenvolver as habilidades? Porque a gente fala que o Evoque quantifica e qualifica, mas tá, eu tenho, por exemplo, baixo cognitivo, como que eu faço para desenvolver essa habilidade que eu tenho baixa? É possível? Ou é um tipo de treinamento, eu tenho que estudar alguma coisa, fazer uma terapia, como que eu posso melhorar a minha habilidade, aumentar, como que funciona? Isso é bem legal, né? Porque em alguns momentos, né, quando as pessoas, essa pergunta que a gente traz, ela é bem relevante, porque algumas vezes que o Evoque aplicado, né, que ele vai parecer uma roda de atividades ali para você, e essa roda ela é feita de propósito em forma de roda, mesmo que o Evoque, o princípio do Evoque seja um triângulo, né, por isso que o símbolo do Evoque é um triângulo, porque o princípio dele, do perfil é uma característica triangular mesmo, porque até que para você vai fazer sentido, porque você vai entender que todas as pessoas que elas são muito boas em alguma coisa, elas despontam, né? Elas se destacam. Então, para você se destacar, você não pode ter todas as habilidades, concorda? Você tem que ter uma habilidade que ela é muito forte, ela puxa as outras. Então, por isso que é um formato de triângulo. Mas essa questão, né, de às vezes você ter uma habilidade igual a zero, de repente, sei lá, você faz o Evoque e descobre que, sei lá, tua flexibilidade cognitiva é igual a zero. E isso pega você, né? Te sequestra nesse momento. Se você fala, ué, por que que eu tenho tal habilidade zerada? Ou eu tenho tal habilidade igual a 3 ou tal habilidade igual a 5 ou 10 ou 9 ou qualquer outro número. Isso que fala muito do perfil, né? Porque em nenhum momento todas aquelas habilidades serão desenvolvidas porque não faz nenhum sentido, né? Então, se você é uma pessoa que você resolve os problemas lidando você diretamente com o problema, você tem uma característica de pensamento crítico muito elevada, não faz sentido nenhum, né? Você ser uma pessoa que tem um grau de emoção muito alto, né? Você não tem a forma com que você lida com o sentimento, você entende o sentimento de uma forma muito mais racional do que emocional. Então não adianta falar, pô, isso daqui é zero. Se é zero, ótimo que ela é zero, porque ela não está te atrapalhando, te ajudando. O que é ruim no Evoque, que a gente aponta e as pessoas, quando entende como é o processo, passa a fazer sentido, é determinadas habilidades que ela interferem no teu perfil. Por exemplo, às vezes você tem lá uma habilidade, né, de inteligência emocional muito alta e ao mesmo tempo você tem uma flexibilidade cognitiva alta. Então você sempre está fazendo trade-off com essas duas habilidades, porque você tenta resolver as coisas de uma forma racional, e quando o teu perfil é um perfil mais emocional. Mas por que você faz isso?
porque existe uma coisa, né, um conceito muito grande por trás de tudo isso que chama-se desejabilidade social. Muito provavelmente, por uma questão do que a sociedade espera de você, você vai dar uma resposta muito mais alinhado ao que a sociedade espera do que o que você realmente faria. Né? Então, por exemplo, eu sou totalmente a favor da pena de morte, mas se você falar isso num determinado grupo de pessoas, as pessoas vão te rechaçar, vão te criticar, vão falar que não é assim. Então, para que você não tenha essa discussão acalorada, e você sabe que naquele ambiente ali você vai discutir, não vai levar a lugar nenhum, você diz, ok, eu sou a favor ou ok, eu sou contra. Por quê? Porque é o que a sociedade espera que você responda, né? É o que a sociedade espera que você diga. Então, vamos imaginar que você está numa entrevista de emprego e a pessoa fala assim, você arruma a sua cama todo dia antes de vir trabalhar, você sabe que isso é uma resposta adequada que vai dizer que você é uma pessoa organizada. Então, vai falar, sim, eu arrumo a cama todo dia, né? Você leva o seu cachorro todos os dias para passear? Sim, eu levo o meu cachorro, porque socialmente essas respostas são mais aceitas do que você falar, não, eu não levo, deixa lá meu cachorro, ele que se vira, ele que acha o banheiro dele, ele que faça o que ele quiser. Então, socialmente você não pode dar determinadas respostas. Então, quando você fala de performance ou quando você fala das habilidades, eu que é exatamente isso que você está falando. Existem aquelas coisas que as pessoas vão dizer, mas existe no íntimo dela o que elas acreditam, qual é a fé dela, né? Eu digo a fé em relação à sua crença, aquilo que você considera relevante para você em relação às coisas. Então, ao invés de evoque, analisar você por uma característica comportamental, simplesmente como você responde a determinadas situações, ela vai fazer perguntas para você contextuais, em determinados contextos, como que você lidaria com determinadas situações. E disso daí a gente consegue tirar um extrato, isso daí entender um processo de venda. Né? Então a gente vai falar de habilidade, sei lá, pensamento crítico, a gente vai falar de adaptabilidade, a gente vai falar de criatividade, falar de habilidades que façam sentido para o seu perfil. E você tendo essas habilidades, né, você consegue desenvolver a competência que é necessária. Porque pensa sobre a seguinte perspectiva, né? Você tem ali no primeiro momento, você tem a competência, né? O que é a competência? É a base mínima que você precisa para desenvolver o seu trabalho. Então, para você ser ser o melhor piloto de automóvel, você tem que saber dirigir. Então, passamos pela competência. Então, a primeira coisa é dirigir bem. Então, você quer ser piloto? Quer ser piloto. Então, a primeira coisa é que você tem que dirigir bem. Para ser um bom piloto, você tem que saber dirigir bem, ter bons reflexos e entender de mecânica. Isso é competência. Isso é o que nós chamamos de hard skill. É a partir daqui que a gente vai começar a falar. Aí você tem bom desempenho ou mau desempenho. Né? Que aí é uma característica, você alcança, né, uma determinada necessidade ou não alcança uma determinada necessidade. Estamos falando de desempenho. E aí, a partir daí, sim, que começa a performance. Não se trata simplesmente de você alcançar o resultado, mas como você alcança o resultado. Quais são as ferramentas e técnicas que você vai utilizar para chegar no seu resultado. Então, você vai ser um bom piloto, vai saber dirigir, vai ter um bom resultado e isso vai ser uma forma tranquila de você alcançar. Por quê? Porque você tem habilidades o suficiente para lidar com as adversidades, com as dificuldades, você entende de uma forma, ou seja ela cognitiva, ou seja ela relacional, ou seja ela socioemocional, você entende dessas adversidades e consegue lidar com ela. Então, é disso, né, que a gente vai começar a falar agora com um pouco mais de ênfase a partir de agora nas nossas lives, né? Então, hoje a gente está fazendo essa... Não é nem mudança de curso, né? Acho que é simplesmente... acho que a gente errou na nossa primeira chamada, né? Ao falar inteligência artificial, ali como a chamada primária, não é que errou. A gente vinha com uma ideia, né? E aí, felizmente, né, as pessoas que assistem, assim como você, depois quiser fazer alguma crítica ou comentário, né, fica sempre à vontade, porque é assim que a gente está aprendendo, é assim que a gente está levando esse conteúdo para você. A gente quer que você saia daqui hoje entendendo, pelo menos, né, o que é competência, o que são habilidades, né, e o que é desempenho, que tenha isso um pouquinho mais claro aí para você, né, para que amanhã, quando você estiver avaliando a sua equipe, né, você falar assim, pô, legal, estou avaliando o desempenho, né, eu tenho uma análise
de desempenho, o que realmente eu estou avaliando na minha equipe, né? Quando eu vou fazer lá uma análise de desempenho da equipe, eu vou colocar um lugar de chegada para minha equipe, né? Vou colocar uma linha ou uma linha de referência, ou um valor, ou uma meta, alguma coisa, e espero que a minha equipe chegue nesse número, né? Então, se eu colocar que eu quero ter 2 milhões em vendas até o final do ano, eu quero ter 3 milhões em vendas até o final do ano, né? Então eu coloco isso como resultado e minha equipe vai chegar nesses 3 milhões em venda, desempenho. E aí a pergunta que você faria é a seguinte, legal, o que é a performance, então? O como eu chego nisso daí, né? Será que eu vou chegar a qualquer custo, seja esse custo emocional, custo financeiro, a qualquer custo? Chegamos ali, né, quebrando tudo, destruindo tudo, né? Eu vou dar um exemplo muito legal de uma empresa que acho que muitos de vocês até já viram isso. São empresas que você tem, para você ter um resultado de final de ano, você tem que alcançar dois números, né? Um número é o resultado em vendas ou em novos clientes, ou em desenvolvimento, aquele número positivo no aspecto de termos mais clientes, temos uma melhor rentabilidade. E o segundo número é conseguimos uma redução, né? Então, você tem que dar um match, ou seja, ao final de 12 meses, você tem que aumentar a sua receita e diminuir as suas despesas. Porque quando você olha desempenho pelo desempenho, se o meu objetivo é melhorar meu faturamento de 1 milhão para 2 milhões, vamos imaginar que você tem um faturamento de 1 milhão e gasta 500 mil. Né? Agora você fala, dobrou meu faturamento foi para 2 milhões, de 1 milhão eu gastava 500, agora eu tenho 2 milhões e gasto 1 milhão. Ou seja, você aumentou seu faturamento, você dobrou seu faturamento, mas dobrou seu custo. No final do dia, você não tem vantagem estratégica nenhuma, porque talvez até seja pior agora com o custo de 1 milhão, né, comparado ao custo de 500 mil. Dobrar os custos impacta tanto o seu negócio quanto não ter um bom faturamento. Né? Que momento que você tem que pagar e tudo mais. Então, que os custos normalmente vêm sempre com data fixa, né? E as receitas nem sempre. Então, a estratégia é um pouco disso que a gente gosta, ou tenta, ou traz aí para falar, né? Uma pergunta aqui para você, Gisele. Eu vou fazer uma pergunta para você, uma pergunta com grau de dificuldade dela. Dessas aplicações, né, que você já viu do Evoque ou acompanhou do Evoque ao longo desse tempo, né? Ou principalmente de todas as conversas que você já teve, não só com outras pessoas, né? Mas essa sua percepção. O que você acredita, na tua forma de olhar mesmo, que o Evoque se diferencia de outras ferramentas? Como que você diferencia o Evoque quando você compara o Evoque com qualquer outra ferramenta que você queira comparar? Como é que você faz essa... o objetivo aqui não é falar se é melhor ou se é pior, mas como você diferencia o Evoque de outras ferramentas? Talvez eu não consiga falar com tanta profundidade igual você, né? Mas a gente sabe que tem várias ferramentas aí no mercado, inúmeras, que fazem vários tipos de avaliações. E a maioria delas fazem avaliações comportamentais, né? Pontuam comportamentos das pessoas. E o diferencial do Evoque, aliás, o que o Evoque é de fato, é uma ferramenta que qualifica e quantifica habilidades. Então, as habilidades que as pessoas precisam pontuar, ou saber, ou ter para executar melhor, para performar o seu trabalho, né? O seu dia a dia. E aí, então, basicamente, essa diferença, né? Que são as habilidades, não o comportamento, né? Eu enrolei aí, não sei. Eu acho que é bem isso, né? O que eu gosto muito de ouvir na fala das pessoas, eu sempre pergunto isso para você quase todas as vezes, né? Dessa coisa da diferença do Evoque, porque a gente sempre ouve, né? A gente sempre tem um parceiro ou outro que pergunta, né? Qual é a diferença do Evoque, o que o Evoque faz, como o Evoque funciona, qual é a diferença dele para outras ferramentas. Porque
na verdade, também é assim, às vezes você está exercendo uma determinada função no seu trabalho, na sua empresa, ou naquilo que você está fazendo. E aí você fala assim, bom, eu sei que em uma semana eu preciso fazer X coisa. E aí você fica se esforçando, se empenhando, se trabalha até mais horas do que você deveria ter de trabalhar, porque você não está conseguindo atingir esse objetivo, essa meta da semana, ou por você precisa entregar um trabalho num prazo X e você faz e não está conseguindo fazer aquilo com tanta facilidade e com um prazo que teoricamente podia ser um prazo curto, um prazo rápido ou dentro de uma normalidade. Não, você não tem, você está se desgastando, você está se entregando demais e o resultado não é satisfatório. Chega lá, você até consegue entregar, mas não, putz, não era exatamente isso. Eu podia ter feito mais, podia ter saído melhor. Ou depois que passou, você fala, puxa, se eu tivesse seguido um caminho X, teria dado um resultado próximo e melhor. Mas por quê? Porque justamente por isso, porque você não sabe quais são exatamente as suas habilidades, qual a sua habilidade predominante, e se essa habilidade é predominante, você tá usando naquela função certa. Você precisa entregar algo, só que não compete você estar fazendo aquilo, porque você não tem habilidade para fazer aquilo. Então, qual a habilidade que eu possa usar para fazer aquilo e chegar num resultado satisfatório e num prazo sem estresse, sem desgaste emocional, sem cansaço, sem sobrecarga? Então, eu acredito que seja isso que o Evoque faz, né? De pontuar como você pode desenvolver com qualidade, eficácia e com qualidade de vida, né? Eu acho que você tocou, talvez, eu acho que, eu não sei, Gisele, mas eu acho que o maior desafio hoje do empresário, né, não o empresário brasileiro, mas o empresário mundial, é exatamente, eu acho que você tocou numa coisa, né, que hoje a gente está falando muito, que é essa saúde mental, né? E tudo bem que agora surgiu uma lei, né, falando que as empresas têm que se preocupar com essa saúde mental, mas eu acho que você toca num detalhe que é super importante, né? Eu acho que as empresas elas vão se focar muito em tentar criar ambientes e condições para que a pessoa desenvolva a saúde mental dela. Eu acho isso formidável, mas existe uma preocupação, né, que antecede isso, que assim, por mais que eu, né, seja uma empresa X, Y, Z, seja a Amazon, seja a Google, seja qualquer uma dessas empresas, por mais que eu crie um ambiente, será que esse ambiente vai tocar o meu funcionário? Será que esse ambiente, será que toda essa estratégia que eu estou adotando, ela vai alcançar o objetivo que eu quero? Então, porque assim, o que eu, empresa, estou fazendo para o melhor do meu funcionário faz total sentido para mim, né? Porque eu, como empresa, eu penso de uma forma globalizada e entrego uma coisa para o meu funcionário. Mas será que isso chega dessa forma para ele? Será que, às vezes, eu faço até uma brincadeira, né? Eu falo um pouco disso em algumas reuniões que a gente tem, que eu falo assim, feijoada para beber, né? O que eu quero dizer com feijoada para beber? Eu quero dizer que eu estou dando muito conteúdo, estou dando muita informação e para aquela pessoa ela não vai conseguir digerir aquilo ali. Então, se eu entendo um pouco do perfil, entendo como as pessoas funcionam, será que eu não seria melhor eu dosar o como cada uma das ações eu tenho com relação à minha equipe? Por exemplo, será que vale a pena dar treinamento de liderança para toda uma área? Será que vale a pena dar treinamento de inovação para toda uma área? Será que vale a pena dar um treinamento de desenvolvimento de comunicação para todas as pessoas? Será que aquele treinamento ele alcança o objetivo dele? Ele chega para as pessoas ou não? Então, é um pouco disso que a gente quer levar com o Evoque, né? Que as empresas, quando a gente fala desse ROI, né? Que o Evoque ele atua tanto antes de avaliação como depois de um treinamento entrega, te prepara um treinamento, te entrega alguma coisa para a empresa, na sequência a gente vem com essa avaliação de impacto,
né, impacto ou resultado, ou uma avaliação de ROI. Então, a gente vai discutir ali com o gestor para entender essa necessidade dele, a gente vai chegar com esse relatório, né, pós-entrega, para ele saber o quanto ele alcançou de eficiência, quanto teve de eficácia, quanto teve de resultado mesmo ali, quanto que isso trouxe de benefício para a empresa. Então, a gente está vindo com esse relatório do Evoque, né? Então, hoje, até para que todo mundo entenda, nossos treinamentos, ou nossas capacitações, ou os nossos diagnósticos, eles nunca são isolados, né? Você tem um pré-diagnóstico, uma ação específica e um pós-diagnóstico, seja essa ação específica uma mentoria, uma ação de coaching, um treinamento, um desenvolvimento, sempre vai ter uma ação ali. Então, tem pré-assessment, entendemos o problema, conversamos com você, entregamos alguma coisa, e depois dessa entrega a gente faz um pós-assessment para ver se isso que a gente entregou realmente funcionou. Então, está bem alinhado com isso que a Gisele fala, dessa coisa das pessoas hoje, né? Tudo bem, você trabalha, você faz, mas será que você está trabalhando no departamento certo? Será que você está trabalhando com as pessoas certas? Será que você está trabalhando com as ferramentas certas? Será que você. A minha pergunta é para você: será que você se conhece o suficiente para saber se você está indo bem ou indo mal? Ou será que esse estresse que você está tendo é porque você está no departamento errado? Esse estresse que você está tendo, essas pessoas da equipe tua que você está trabalhando não são alinhadas com a tua forma de ver, entender o mundo. Então, a gente tem uma série de desafios aí. Então, quando eu falo em quantificar e qualificar habilidades, meu objetivo no primeiro momento não é nem falar que você vai ter média, baixa ou alta performance, mas no primeiro momento é se compreender um pouco melhor, se entender um pouco melhor, né? Então, acho que isso é um pouco aí do desafio, né, que o Evoque tem, desafio que o Evoque traz, né, que a gente quer entregar para as empresas aí. Então, convido você que está assistindo gravado a visitar nossa página lá, né, evoquetm.com.br. Num momento oportuno você vai descobrir porque chama-se Evoque TM. Hoje eu não vou dar esse spoiler do porquê do Evoque TM, mas acessa lá, né, ali na aba de planos. A gente tem 2 planos hoje, né? A gente tem o Evoque Report, que você vai fazer um assessment free ali, lembrando que você fazendo esse assessment, que não é o nosso principal objetivo, é que você conheça, entenda a ferramenta, vai ter uma devolutiva ali para você. Então, fazendo, conversa depois ali com a gente na própria ferramenta, né? A gente vai saber o momento que você fez, o momento que você entregou, e a gente vai agendar com você uma devolutiva. Essa devolutiva é muito mais para te explicar detalhes do relatório, características específicas do relatório, né? Porque ele é autoexplicativo. É um relatório que tem aproximadamente entre 15 a 20 páginas. Ele é totalmente autoexplicativo, mas a gente sabe que quando a gente fala de determinadas habilidades, né, o que você entende por criatividade deve estar muito certo, o que você entende por adaptabilidade pode estar muito certo, o que você entende por inteligência relacional pode estar muito certo, mas será que está convergindo com o que o Evoque coloca? Então, o nosso objetivo é explicar um pouco melhor para você. Então, eu já te convido, né, a clicar ali. E também, né, por favor, ali pelas redes sociais, a gente tem hoje o nosso Instagram, né, que é Two Towers HP, né? Então ali consiga a gente no Instagram, a gente está falando muito do Evoque ali, lembrando que o Evoque é uma das ferramentas da Two Towers, então por isso que você vai ver nas redes sociais muita palavra Two Towers. A gente fala toda hora do Evoque, porque é a nossa ferramenta hoje que consolida todos os nossos treinamentos, dá uma certa magnitude aos nossos treinamentos, dá um certo diferencial a todo o treinamento que a gente apresenta, né? Então, é uma ferramenta de diagnóstico, uma ferramenta de análise, uma ferramenta de entendimento de negócio. Ela te ajuda nesses momentos aí de entendimento, ok? Gisele, as últimas considerações, gostaria que você falasse aí, falasse o que você achou que você queria falar, sei lá, suas últimas considerações. Sei lá, não sei nem como Sei lá. eu não sei o que eu ia falar agora, então vou deixar você falar suas últimas considerações aí. Fica à vontade. Na verdade, lembrar, né, que a gente faz as lives todas as quartas-feiras, às 19h30. Vocês podem até deixar aí no chat perguntas e temas assim,
próxima live dá para falar disso? Pode falar assim, a gente quer entender melhor sobre isso, sobre aquilo. Manda para a gente vai adequando as lives conforme o pessoal vai tendo dúvidas e aí a gente vai, até ajuda a gente a ir criando, né, os conteúdos, as abordagens aí do que a gente pode estar dividindo com vocês. Pô, E super é legal. isso. Pô, super, 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 super legal, Gisele, esse recado. Então, assim, né? Acesse lá o Evoque, nas redes sociais, pô, algum assunto ou alguma coisa que eu falei, você quer trazer o tema para discussão, né? Quer entender um pouquinho melhor, quer saber como isso funciona em determinados ambientes. Como a Gisele falou, isso ajuda muito a gente tem uma pauta aí pré-definida para as próximas lives, mas claro, se surgir alguma dúvida no meio do caminho, pô, a gente tem total espaço aí de incluir isso nas próximas discussões. Então, isso ajuda muito a gente, né, a melhorar aí o conteúdo, a trazer um conteúdo de mais valor, um conteúdo mais alinhado aí com a necessidade das pessoas e tudo mais. Pessoal, a gente hoje encerra por aqui, né? Como a Gisele disse, próxima quarta-feira, 19h30, a gente vai estar por aqui, ou eu e a Gisele, ou a Gisele, ou a Gisele e a Aline. Ali, A gente vai trazer outras pessoas também, então agora que a gente, né, formatou melhor o modelo, a gente vai trazer outras pessoas. E o nosso muito obrigado, né? Valeu por você estar aí, valeu por você assistir. Fica super à vontade, comenta, compartilha, ativa sininho, faz todas aquelas coisas, todos aqueles jargões ali do YouTube, né? Mas fundamentalmente pergunta alguma coisa para a gente, que se quiser entender um pouco mais, se pô, eu não quero usar o Evoque, mas quero entender o que é habilidade, quero entender essa visão que o Evoque tem, por que é diferente da maioria das ferramentas? Pô, eu vou adorar responder aí com o maior prazer, vou tentar trazer as respostas da melhor forma. Galera, o nosso formal muito obrigado. Ativa o sininho, compartilha, avisa as pessoas, blá, 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 blá. E espero vocês aí na próxima quarta.